Olá, graças a Deus nós estamos aqui de novo gravando o segundo vídeo. Da vez passada nós gravamos falando sobre o tema o amor evidenciado e falando sua importância na vida de cada pessoa, a origem do amor. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a questão do amor e tratando sobre as características do amor na vida de cada um de nós. E características estas que foram apresentadas pelo apóstolo Paulo quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, os irmãos lá na cidade de Corinto. E no capítulo 13, do versículo de 1 a 7. É um texto bastante conhecido de quem estuda a Bíblia, de quem gosta de ler as Escrituras. Neste momento, a gente vai estar lendo, a nossa sequência vai ser assim, nós vamos ler o texto e vamos estar fazendo os comentários sobre essa passagem. Antes, porém, gostaria de falar o seguinte: o apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, ele escreveu de um modo que parecia estar falando de alguém, colocando o amor como se fosse uma pessoa. Então, nesse sentido, vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse texto como se Paulo como se fosse um vestido, e vamos nos vestir, vamos nos vestir com uma roupa chamada amor, através do qual as nossas ações vão externar essas características, tá bom? Então, vamos ler a passagem bíblica, dos versículos de 1 a 3, e depois a gente vai fazer os comentários, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir a leitura. 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Vocês viram só a leitura desses 3 versículos? Como que Paulo, ele apresenta a questão do amor na vida dele próprio, Ele coloca ali no primeiro versículo dizendo que, ainda que ele falasse toda a língua dos anjos, dos homens, os idiomas, ele conhecesse tudo e não tivesse amor, seria como um som, um barulho, não teria efeito nenhum, não teria nenhuma utilidade, não teria nenhum benefício. Então, conhecer os idiomas, tanto dos anjos quanto dos homens, sem amor, é só fazer barulho. Significa isso, fazer barulho. É como um som de um sino. Versículo 2, ele coloca que ter conhecimento profundo, ter poder, no caso ali da profecia, do conhecimento dos mistérios de Deus, a ciência, ter todo o conhecimento, ter uma fé enorme, capaz de tirar as montanhas dos lugares, mas não tendo amor na vida, mesmo tendo todas essas coisas na vida dele, ele faria com que ele não fosse absolutamente nada, ele não seria nada. Essas coisas não transformam a vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo do modo que a pessoa possa ser útil, possa ser uma pessoa aceitável na sociedade, transformadora, abençoadora. E aí o versículo 3, que é bastante impactante também, o apóstolo diz que qualquer exercício realizado sem amor, seja ele qual for, a pessoa realmente está se manifestando infrutífero. Ela não desfruta de nada e ela não apresenta nada de bom para os outros. Então, ele pode ter bens materiais em abundância, em quantidade enorme, e doar tudo isso aos pobres. Sem amor, não tem validade nenhuma, não tem proveito nenhum. Ele pode, por livre vontade, entregar a sua vida, até mesmo para ser queimada, mas se não tiver amor, nenhum proveito virá disso. Então, olha só a importância do amor na vida do apóstolo Paulo e, por consequência, nas nossas vidas. É indispensável que nós vivamos o amor. É indispensável que nós
desfrutemos também dele. E aí nós temos a última parte, né, dessa sequência do texto, que vai do versículo 4 ao versículo 7, que é o que nós estamos propondo, onde Paulo coloca as características do amor como se o amor fosse uma pessoa. Ele vai apresentando algumas características do amor. E aí nós precisamos analisar bem esse texto. Vamos ouvir novamente a leitura do versículo 4 ao versículo 7, e depois nós voltamos. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo do 4 ao 7. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pois bem, acabamos de ver, né, de ouvir a leitura do texto bíblico, e olha só que interessante, o apóstolo Paulo apresentando no versículo 4 5 características bastante interessantes. Primeiro, que ele diz que o amor é sofredor. Então, quem ama tem essa característica de suportar sofrimento, né, de sofrer. O amor tem essa característica e ele faz com que as pessoas perdurem, a pessoa consiga resistir ao longo da sua vida à questão do sofrimento. Com muita tranquilidade, ela consegue administrar isso. Ele também diz que o amor é benigno. Portanto, ele nunca vai praticar maldade para qualquer outra pessoa que esteja à sua volta. O amor, ele vai praticar o bem. Ele vai ter... as suas características são essas, de produzir bondade, de produzir coisas boas para os que estão à sua volta. Você tem amor? Então você, assim, você vai ser uma pessoa pacientemente sofredora, vai conseguir passar pelo sofrimento com muita paciência, e você não vai produzir nenhum tipo de dor, de maldade, de crueldade para qualquer pessoa, animal, planta, seja lá o que for. Porque quem ama é assim, tem essas características, né, que são positivas no caso. E agora nós vamos passar para as 8 características negativas. O amor não é invejoso, disse Paulo. Portanto, a questão da inveja no coração não existe daquele que ama. Ciúme, invejoso, aquela coisa, sabe, ruim da inveja, não existe no coração de quem ama. O amor também não trata com leviandade. A questão de ser prudente, a questão de ser autêntico, cumprir com seus compromissos, sempre vai estar presente ali no coração de quem ama. E nunca o contrário disso, né? Ele não vai tratar as coisas e as pessoas com leviandade. O amor também não se ensoberbece. De modo algum o amor se ensoberbece. De maneira que a pessoa nunca vai manifestar um espírito orgulhoso, uma conduta orgulhosa, uma postura orgulhosa em qualquer dos seus atos, em qualquer momento, em qualquer lugar que estiver. Aquela questão dos olhos altivos, sabe? A pessoa querer parecer melhor do que os outros, não existe no coração de quem ama. O amor não tem essa qualidade negativa de ensoberbecer-se diante das situações. No versículo 5, nós vemos que o apóstolo Paulo descreve o amor como não se portando com indecência. Então, olha só, o aspecto da decência faz parte do amor, né? As práticas decentes, aquilo que é ordeiro, aquilo que é bom, honesto, faz parte de quem ama. A indecência, jamais. Outra coisa que o apóstolo Paulo coloca é que o amor não busca os seus próprios interesses, a sua própria vontade ser estabelecida. Ele não vai lutar para que a sua vontade se estabeleça em prejuízo dos outros. Pelo contrário, o amor sempre vai estar se unindo, vai estar procurando fazer a coisa de um jeito que seja bom para todos, que a vontade de todos seja ouvida e aquela que seja melhor para todos, então e claro, de acordo com a vontade de Deus, essa vai ser estabelecida. Então quem ama jamais vai ficar procurando se sobressair, né, em relação aos outros. Quem ama, diz o apóstolo Paulo, não se irrita. A questão da irritabilidade não faz parte de quem ama. Quem ama é uma pessoa bem tranquila, é uma pessoa cujo espírito está em paz.
E aí ela vai desenvolver todo o seu viver embasado nisso, manifestando essa tranquilidade e não a irritabilidade. Mas tem outra situação também. A pessoa que desenvolve o amor na sua vida dificilmente vai ser irritada. As pessoas não vão conseguir irritá-la. Isso é bastante importante. E por fim, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 5, no final, que quem ama não desconfia das pessoas. É isso que ele está dizendo aí. A pessoa que ama, ela não vive uma vida de desconfiança. Muito pelo contrário. Ela vive uma vida confiante. Uma vida que vai fazer com que as pessoas acreditem nela. Desenvolva essa confiança, né? É uma vida tão gostosa, tão boa, que as pessoas vão acreditar, vão querer estar juntos, vão querer caminhar juntos. Quem ama, diz o apóstolo Paulo no versículo 6, que não folga com a injustiça. A pessoa que ama, ela vai se alegrar, mas não com a injustiça. A injustiça é uma coisa que não faz parte da vida, das características do amor. E, portanto, a pessoa que desenvolve o amor na sua vida jamais vai se alegrar, vai se satisfazer com a injustiça. Ela vai olhar a injustiça e vai ficar triste. Ela vai olhar a injustiça, ou quem pratica a injustiça, e vai se afastar dessa pessoa. Porque ela não compactua, ela não folga com a injustiça. E aí, na sequência do versículo 6, o apóstolo Paulo diz que quem ama folga com a verdade. Em contraste com a primeira parte do versículo 6, né? Já que ele não folga com a injustiça, com a mentira, com tudo que é pecaminoso, com o que ele folga? O amor folga com a verdade. E, portanto, quem tem o amor folga com a verdade. O que é folgar? É alegrar-se. Algumas versões colocam assim, alegrar-se com a verdade. Se satisfazer com a verdade, com tudo que diz respeito à verdade. Né? E devemos aqui abrir um parênteses e dizer o seguinte: a verdade não é relativa, a verdade é absoluta. Não existe mais ou menos verdade. Ou é verdade ou é mentira. Ou é verdade ou é falsidade. Não existe mais ou menos verdade. Isso precisa estar bem nítido, bem conciso entre nós, bem enfático, bem enfatizado no caso, né? Que a verdade, ela é absoluta. E basta a gente olhar para a pessoa de Jesus Cristo, ele é a verdade. Ele mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele não disse, eu sou uma verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Então, é única. A verdade é encarnada ali. E a palavra de Deus, que é a Bíblia, também é a verdade infalível, indestrutível. Né? Então, é absoluta. Então, quem ama não folga com a justiça, mas folga com a verdade. E aí nós entramos no versículo 7, que também foi subdividido em 4 partes, onde o apóstolo Paulo deixa bem claro que quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é assim, o amor ele tudo sofre, tudo crê. E aí, na questão do sofrimento, também diz respeito ao seguinte, que ele não desiste com facilidade, não. Ele nunca vai desistir, na verdade. A questão de tudo crer, a fé dele nunca se acaba. Permanece sempre. Tudo espera. A esperança é permanente, é constante. E quando ele diz que tudo suporta, é assim mesmo. Ele consegue suportar continuamente as coisas que vão chegando, sabe? Quer sejam boas ou ruins, ele consegue suportar, porque o amor fortalece, o amor dá essa força, esse vigor, essa autoridade para a pessoa, e a pessoa consegue passar pelas dificuldades da vida. O amor, gente, é algo muito poderoso, é algo que tranquiliza a alma, é algo que nos dá condições de vivermos a vida com alegria, com satisfação, com muito regozijo. Então, por isso é importante termos o amor desenvolvido, essas características sendo externadas, desenvolvidas e desfrutadas em nossa vida. Por fim, basta nós dizermos o seguinte. Estamos chegando agora ao final do nosso vídeo, né? Que tipo de amor tem sido desenvolvido? Já que vimos todas essas características, o nosso amor que estamos desenvolvendo em nossa vida traz essas características? Outra pergunta,
Seria possível alguém desfrutar o amor sem desenvolver essas características? Ou seja, caminhando numa outra direção, vivendo um outro tipo de vida, um outro tipo de amor que não seja com essas características? É possível desfrutar os resultados deste amor aqui? Com certeza não, né? Por fim, você já tem entregado a sua vida a Cristo pela fé para desfrutar desse amor? Porque esse amor só pode ser desfrutado quando você crê em Jesus, porque Jesus é que é o autor desse amor. Jesus é aquele que mandou o Espírito Santo para habitar no coração de todo aquele que recebe a Cristo para desenvolver esse amor. Você já entregou sua vida? Se você não está desfrutando desse amor, provavelmente é porque você ainda não entregou sua vida a Cristo. Provavelmente é porque você ainda não confiou em Jesus para desfrutar do poder deste amor. E enquanto você não entregar sua vida a Cristo, enquanto você não receber Jesus pela fé na sua vida, você não vai conseguir desfrutar plenamente desse amor, da plenitude desse amor. Talvez você esteja dizendo isso. Eu não consigo, isso é impossível, não dá para viver esse amor é impossível. É possível sim. É possível. Mas é preciso ir pelo caminho certo. Não é pelo caminho que nós achamos que tem que ir. É pelo caminho que o próprio Senhor Jesus determinou que deveríamos caminhar. Ou seja, Ele, Jesus, é o caminho. Tem que ser por Ele. Pense nisso. E aí, no próximo vídeo, com a graça de Deus, estaremos de volta para refletir um pouquinho mais em um outro tópico da Palavra de Deus. Deus abençoe.